O cinema brasileiro não costuma produzir tantas obras de ficção científica quanto outras indústrias como Hollywood. Mas as obras que nós temos geralmente chamam bastante atenção por conta não só dos elementos do gênero, mas também pela crítica social que ele carrega. É por isso que eu fiquei bastante animado com o lançamento de O Último Azul. O filme narra um Brasil distópico onde uma nova política determina que os mais velhos sejam enviados para uma colônia habitacional isolada da sociedade, sob a justificativa de que eles poderão aproveitar os seus últimos anos, ao mesmo tempo que isso permitiria aos jovens focar na sua produtividade, sem a responsabilidade de cuidar dos idosos. Muitos já aceitam essa realidade, exceto a Teresa, uma mulher de 77 anos que ainda trabalha em uma fábrica e mora numa pequena cidade industrializada da Amazônia. Quando chega a sua hora de atender ao chamado do governo e deixar a sua casa, a Teresa foge para realizar o seu último desejo: voar pelo país. No entanto, ela encontra desafios que a levam em uma jornada cheia de perigos e aliados inesperados. A Denise Weinberg é quem interpreta a Teresa aqui, a protagonista, e ela é de longe o maior triunfo desse filme. Ela tem uma performance bastante marcante que faz com que as decisões da personagem sejam muito mais interessantes e complexas do que apenas o que é estabelecido no roteiro. Então algumas decisões dela, que você pode achar um pouco arriscadas ou até confusas, fazem muito sentido por conta do carisma e de toda a personalidade da personagem e da interpretação da atriz. É isso que faz dela uma figura fascinante de acompanhar. A Teresa parece confortável com a sua realidade, mas isso é uma forma dela esconder o seu lado mais rebelde. Por isso é tão importante nós vermos a atriz contextualizar vários sentimentos com uma atuação cativante e descontraída, o que acaba contrastando com algumas decisões técnicas do filme que eu vou falar daqui a pouco. A introdução de alguns personagens coadjuvantes e algumas participações especiais de atores aqui e ali funcionam para manter essa ideia de estarmos assistindo quase uma road trip pelo mar. Mas me incomoda um pouco que eles têm basicamente um propósito funcional, então tudo que eles fazem tem que funcionar a favor da trama, o que pra mim tira um pouquinho do charme de algumas cenas. Como por exemplo acontece com a participação do Rodrigo Santoro, provavelmente o ponto mais fraco do longa. Nesse trecho toda a narrativa é interrompida para poder contar essa história, essa sub-história do personagem do Rodrigo Santoro, desse drama dele que é desenvolvido com muita pressa, sem muita complexidade, sem muito aprofundamento, e a pior parte é que ele não tem nem metade do peso e tampouco é interessante o suficiente para se sustentar além do segmento em que ele aparece. É o arco dramático mais previsível do filme, infelizmente. Mas, por sorte, isso não acontece nas subtramas, nos personagens de Adanilo Reis e Miriam Socarrás. Ambos são muito melhor aproveitados e aqui, mesmo eles funcionando a favor da trama da Teresa, eles acabam sendo personagens muito mais interessantes porque eles são muito mais desenvolvidos nas suas características básicas do que ficar tentando criar uma nova subtrama dentro de uma que já existe. Eu destaco aqui também a excelente atuação da Miriam Socarrás, é a única que consegue alcançar o mesmo nível de carisma da Denise Weinberg. Juntas, as duas compõem o núcleo mais interessante e misterioso de todo o longa. O Último Azul é dirigido pelo Gabriel Mascaro, que já havia trabalhado com outra distopia no filme Divino Amor, uma crítica ao fundamentalismo religioso ambientado num Brasil futurista na estética, mas ainda assim ele era preso numa estrutura cultural conservadora. Eu gosto muito de como ele misturou os temas e as ideias no filme anterior dele, e eu tava esperando a mesma coisa acontecer aqui em O Último Azul. Aqui ele também utiliza uma outra distopia, a do etarismo, para criticar um estado opressor e inacessível ao cidadão da terceira idade. E é por isso que você vê ao longo da trama essa distopia que se contradiz, dizendo que ela tá pensando no futuro para todos, mas ao mesmo tempo ela tá cortando toda uma parte da sociedade. Até certo ponto, o filme consegue explorar essas contradições de um futuro tecnológico que não abandona seus costumes atrasados, porém a ideia dessa vez pode ter sido muito boa, mas pra mim a execução ficou um pouco fraca. A direção do Mascaro costuma ser muito mais convencional e não me interessa muito a forma como ele constrói algumas composições e tomadas e explora o espaço com a câmera. Ainda assim eu costumo apreciar bastante o universo e a ambientação que ele traz nos filmes dele, como aconteceu também no filme Boi Neon, que também é bastante didático, tentando deixar clara a própria crítica do filme, mas que me conquistou bastante pelas sequências mais introspectivas do cotidiano dos personagens. Essa direção mais contida dele tira um pouquinho do peso da narrativa que tá cheia de elementos fantásticos, como a introdução de um caramujo azul com poderes mágicos, ou os pequenos acenos que o filme dá a esse futuro em que a história se passa, com pichações e tecnologias que reforçam o elemento distópico da obra. E é por isso que pra mim, toda vez que o filme se afasta desse universo mais distópico, é onde a narrativa realmente é enfraquecida. Isso faz com que a trama fique dependendo quase exclusivamente da qualidade das atuações do elenco aqui. Por sorte, o elenco é muito bom. A Denise Weinberg mantém essa performance
performance que transiciona bem entre as diferentes mudanças da narrativa. Narrativa essa que, infelizmente, como eu já falei, não consegue desenvolver os personagens além de características básicas. E quando tenta fazer isso, traz uma subtrama sem graça, como acontece com o Rodrigo Santoro. O Último Azul aborda o etarismo e o tratamento destinado aos idosos em uma sociedade onde a vida humana tem perdido cada vez mais o seu valor. Nesse cenário, os mais velhos são vistos constantemente como um obstáculo ou uma inconveniência. Diante dessa lógica social que enxerga o ser humano sob uma perspectiva estritamente utilitária. A proposta do filme é interessante, os debates que ele levanta são bastante necessários. No entanto, em diversos momentos o longa parece tentar emular aquele típico filme de festival, onde aposta em um estudo de personagem inserido dentro de um contexto social e político, como se isso por si só já bastasse. Falta leveza, ousadia e uma exploração mais profunda dos elementos que a narrativa traz, o que acaba tornando o filme refém da conveniência que ele mesmo critica. Pode não ser minha ficção científica nacional favorita, mas O Último Azul é uma tentativa válida de trazer mais narrativas do gênero para o nosso catálogo. Não deixe de apoiar nosso cinema e assista a incrível atuação da Denise Weinberg, que sozinha já vale o filme inteiro. É isso aí, diz aí nos comentários se você assistiu O Último Azul e qual é o seu filme de ficção científica brasileiro favorito. Até a próxima, tchau!